Mas vamos tornar as coisas um pouco mais interessantes agora. No momento, estou usando apenas um array de inteiros. Vou continuar e introduzir talvez um array de strings. E talvez dessa vez eu armazene vários nomes, e não apenas números inteiros, mas strings de nomes. Então, como posso fazer isso? Bem, vou voltar ao meu código. Vou passar para um arquivo chamado names.c. E aqui vou incluir o cs50.h, vou incluir o standard.io.h, e vou incluir, por enquanto, um novo amigo da semana passada, string.h, que me dá algumas funcionalidades relacionadas a strings. Int main void, porque não vou me preocupar com argumentos de linha de comando por enquanto. E agora, se eu quiser um array de strings, eu poderia fazer algo assim. String, name, colchete set, e então eu poderia começar a fazer como antes. Names, colchete 0, poderia ser alguém como Bill, e names, colchete 1, poderia ser alguém como Charlie, e assim por diante. Mas há uma nova melhoria que posso fazer. Vou deixar o compilador descobrir quantos nomes existem. E usando chaves, vou usar Bill, depois Charlie, depois Fred, depois George, depois Gina, depois Percy, depois Ron, se houver um padrão. Certo, agora tenho esses 7 nomes como strings. Vamos fazer algo semelhante. Então, para int, i igual 0, i menor que 7, como antes, i mais mais, como antes. E dentro do loop, vamos dessa vez verificar a string em questão. E suponho que estamos procurando por Ron arbitrariamente. Ele está lá, então devemos eventualmente encontrá-lo. Vou continuar e dizer que se names entre colchetes i é igual a Ron, então, dentro da minha condição if, eu vou dizer printf encontrado, como antes. E eu vou retornar 0 só porque está tudo bem. E eu vou seguir o seu conselho desde o início dessa vez. No final do loop, imprimir não encontrado, porque se eu chegar até aqui, eu não imprimi encontrado, e eu não retornei ainda. Então, eu vou prosseguir e retornar 1 depois de imprimir não encontrado. Certo, vou cruzar os dedos como sempre, vou usar make names dessa vez. E ele parece não gostar do meu código aqui. Talvez seja um erro novo que você ainda não tenha visto, na linha 11 do arquivo names. Então essa é a linha aqui. Minha condição if. O resultado da comparação com o string literal não é especificado. Use uma função de comparação de strings explícita. Quer dizer, isso é meio complicado, e na primeira vez que você vir, provavelmente não vai entender. Mas isso nos chama a atenção para algo que está errado com a verificação de igualdade aqui. Com igual e Ron. E é aqui que, mais uma vez, estamos contando uma espécie de mentira nas últimas semanas. Strings são uma coisa em C. Strings são uma coisa em programação. Mas lembrando da semana passada, eu rejeitei a ideia de que, tecnicamente, não existe um tipo de dado string, porque ele não é um primitivo como int, um float e um bool, que são inerentes à linguagem. Você não pode simplesmente usar a função equals para comparar duas strings. Na verdade, você precisa usar uma função especial que está neste arquivo de cabeçalho sobre o qual falamos brevemente na semana passada. Nesse arquivo de cabeçalho havia string length, ou strlen, mas também existem outras funções. Deixe-me, na verdade, abrir a página de manual. E se formos para string.h, vou rolar um pouco para baixo. Em string.h, você talvez possa inferir qual função provavelmente substituirá igual hoje? O que queremos usar? Então, string comp, strcmp, string comp, que aparentemente compara duas strings. E se eu clicar nisso, veremos mais informações. E de fato, se eu clicar em string comp, veremos na sinopse que, ok, preciso usar o arquivo de cabeçalho do CS50 e string.h, como já fiz. Aqui está o protótipo, que me diz que string comp recebe duas strings, S1 e S2, que provavelmente serão comparadas, e retorna um inteiro, o que é interessante. Então, vamos continuar lendo. A descrição dessa função é que ela compara duas strings diferenciando maiúsculas e minúsculas. Então, maiúsculas ou minúsculas importam, só para você saber. Então vamos dar uma olhada no valor de retorno aqui. O valor de retorno dessa função retorna um int menor que 0 se S vier antes de S2. 0 se S for igual a 2, ou um int maior que 0 se S1 vier depois de S2. Então, o motivo pelo qual essa função retorna um inteiro, e não apenas um booleano, verdadeiro ou falso, é que ela nos permitirá classificar essas coisas eventualmente. Porque se você puder me dizer se duas strings vêm nessa ordem ou nesta ordem, ou se são iguais, você precisa de 3 valores de retorno possíveis. E um bool, claro, só fornece 2. Mas o int fornece algo como 4 bilhões, mesmo que precisemos apenas de 3. Então, 0, um número positivo ou negativo,
é o que esta função retorna. E a documentação continua explicando o que queremos dizer com ordem ASCII-bética. Lembre-se de que A maiúsculo é 65, B maiúsculo é 66, e são esses números ASCII, ou Unicode subjacentes, que um computador usa para descobrir se algo vem antes ou depois dele, como num dicionário. Mas, para os nossos propósitos agora, só nos importamos com a igualdade. Então, vou em frente e faço isso. Se eu quiser comparar names, colchetes i com run, e eu uso string compare ou strcmp, names, colchetes i, vírgula, aspas, run, então é um pouco mais complexo do que usar igual, que funciona para inteiros, longs e alguns outros valores. Mas para strings, descobrimos que precisamos usar uma função poderosa. Por quê? Bem, na semana passada, lembrei o que uma string realmente é. É um array de caracteres. E, enquanto você pode usar um igual para caracteres individuais, string comp, como veremos mais adiante, vai comparar vários caracteres para nós. A mais lógica aí é necessário um loop, e é por isso que ele vem com a biblioteca de strings. Mas isso não funciona imediatamente com igual sozinho. Isso seria comparar literalmente duas coisas, não dois conjuntos de coisas. E voltaremos a isso na próxima semana para ver o que realmente acontece nos bastidores. Então, deixe-me corrigir um bug que acabei de perceber que cometi. Quero verificar se o valor de retorno de string compare é igual a 0. De acordo com a documentação, isso significa que são iguais. Certo, vou dar um make names dessa vez. Agora ele compila. /names, enter, encontrado. E só para verificar a sanidade, vamos verificar alguém fora da família? Estou procurando por Hermione agora. Depois de recompilar o código e executá-lo novamente, e ela de fato não foi encontrada. Então, aqui está uma implementação semelhante de busca linear, não para números inteiros desta vez, mas para strings. A sutileza é que precisamos de uma função auxiliar, string compare, para fazer o trabalho pesado de comparar dois arrays de caracteres. Certo, pergunta sobre qualquer uma dessas implementações? Sim, no meio? Ah, boa pergunta. Se eu não tivesse corrigido o que eu aleguei ser um erro antes e tivesse feito isso, e vimos um exemplo disso na semana passada, na verdade. Se uma função retorna um inteiro, seja negativa, positiva ou zero, quando você retorna zero, a expressão booleana, será considerada falsa. Então, zero é sempre igual a falso. Se uma função retornar qualquer número positivo ou negativo, isso será interpretado como verdadeiro, mesmo que seja positivo ou negativo, seja 1, -1, 2 ou -2. E se eu fizesse isso, estaria dizendo o oposto. Então, se eu dissesse isso, if string compare de names entre colchetes i e Hermione, isso é implicitamente como por dizer que isso não é igual a zero, ou significa que meio que é verdadeiro, mas você não quer verificar se é verdadeiro, porque, novamente, estamos comparando números inteiros aqui. Então, o motivo pelo qual usei zero aqui neste caso é que ele verifica explicitamente o valor de retorno, o que significa que eles são iguais. E sim, próximo. Sim, você pode não ter visto isso ainda, mas você pode expressar o equivalente porque, se quiser verificar se isso é falso, você pode usar um ponto de exclamação, conhecido como bang em programação, que inverte o significado. Então, false se torna true e true se torna false. Então, esta seria uma outra maneira de expressar isso. Este é, sem dúvida, um design pior, porque a documentação diz explicitamente que você deve verificar se é zero, um valor positivo ou um valor negativo, e este pequeno truque, embora correto, e eu acho que você pode argumentar razoavelmente sobre isso, meio que esconde esse detalhe. E eu argumentaria, em vez disso, pela primeira maneira, verificando se é igual a zero. E se isso for um pouco sutil, não se preocupe. Voltaremos a pequenos truques sintáticos como esse em breve.